Boa tarde, Pétria. Pois é, quando o assunto é foro privilegiado, basta comparar o Brasil com outros países para chegar a uma conclusão alarmante. Por aqui, o número de autoridades que têm o benefício não é apenas muito maior, mas abrange pessoas dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Presidente da República, ministros, parlamentares, juízes, promotores, militares e vereadores, todos têm direito a um julgamento diferenciado em cortes especiais. Realidade, Pétria, muito diferente da de outros países. O homem mais forte do mundo, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, pode ser julgado na primeira instância da justiça como qualquer outro cidadão. Um estudo produzido pela Câmara dos Deputados mostra como é feito o julgamento de autoridades em 16 países da Europa e do continente americano. E o relatório conclui: nenhum país estudado previu tantas hipóteses de foro privilegiado como previu a Constituição Brasileira de 1988. O jornal O Globo também analisou como é o funcionamento na China, Inglaterra e em 2 países africanos e chegou a resultados semelhantes. A Constituição de alguns países, inclusive, mostra que a tentativa de escapar das regras comuns da justiça é um privilégio de monarcas. Na Suécia, por exemplo, a imunidade do rei é absoluta. Já as demais autoridades não têm direito a qualquer benefício. O foro privilegiado surgiu como uma resposta aos regimes ditatoriais, seria uma forma de garantir autonomia às autoridades eleitas para representar o povo numa democracia. Ou seja, o benefício não está ligado à pessoa, mas sim ao cargo que ela ocupa. Após a ditadura militar aqui no Brasil, a Constituição de 1988 trouxe esse conceito, porém, de forma ampliada. Para o cientista político Humberto Dantas, um sintoma de um país que historicamente confunde público com privado. E um país significativamente corporativista, em que as classes não competitivas entre si se auxiliam e trazem para si privilégios dos mais absurdos e dos mais absolutos. O foro privilegiado e sua extensão ao longo da história mostra a força do corporativismo no Brasil e o quanto que uma classe vai se tornando mais cúmplice da outra, né, nessas subdivisões no mundo público e atacando de forma absoluta valores democráticos republicanos. No Brasil, os dados sobre as autoridades que têm direito ao foro privilegiado não são muito precisos. Uma estimativa feita pela Força Tarefa da Lava Jato aponta ao menos 22 mil pessoas com o foro especial. Mas um levantamento recente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, mostrou que só no Poder Judiciário existem mais de 45 mil beneficiados. O modelo, Pétria, que passou a ser defendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já existe em países como Portugal. Lá, como quer o ministro Barroso, o foro privilegiado é concedido apenas para crimes cometidos no exercício do cargo. Um estudo da FGV mostrou que na Suprema Corte Brasileira, onde são julgados a maior parte das autoridades com foro, apenas 0,74% dos processos resultaram em condenação nos anos de 2011 e 2016. Ou seja, Pétria, menos de 1% dessas autoridades foram condenadas aqui no Brasil. Pétria. É realmente impressionante, né, Rodrigo? Agora, de acordo com a tua apuração e também pela tua sensação de trabalho em Brasília, inclusive, você acha que existe perspectiva da gente mudar essa visão, né? Como disse até o cientista político Humberto Dantas, essa visão que mistura público e privado no Brasil. Você acha que é possível mudar essa visão, inclusive em relação a essa questão do foro privilegiado aqui no Brasil? É uma questão, Pétria, como disse o Dantas e você bem ressaltou, que envolve aí o corporativismo. Precisa passar, por exemplo, pela análise dos parlamentares, que hoje são os grandes beneficiados com essa prerrogativa de foro e ainda em tempos de Lava Jato, né, Pétria? Uhum. Até por isso vem aí o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, propondo essas mudanças, de repente uma ação que pode vir do judiciário, mas que em vias comuns precisaria, né, deveria passar pelo legislativo, porém as autoridades de lá são as que têm esse maior benefício e aí vem toda essa questão do corporativismo, vem toda essa questão da proteção em tempos de Lava Jato. A gente acompanha, Pedro, o fato é que existe aí toda essa distorção, inclusive com a realidade que existe em outros países no mundo. Por aqui no Brasil,
é uma realidade bem diferente, né, Petri? Como é importante a gente poder ter essa visão comparativa para a gente entender que não é só achismo, né, de rede social, quando a gente fala da situação política no Brasil e como os políticos têm muitos privilégios. Essa é a reportagem, essa importante reportagem de Rodrigo Serpa aqui na abertura do CBN Total para você hoje. Agora 2h13. Também